Fala professor, fala professora, seja bem-vindo à live de aquecimento da semana personal acima da média. Para você que está assistindo aí pelo replay, fica até o final porque na semana personal acima da média a gente vai falar sobre muito conteúdo legal e nessa live de hoje já vamos começar a aquecer o conteúdo. Para você que está entrando ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sérgio já mandou aí, cheguei rápido, que bom, Sérgio. Tem conteúdo hoje, vamos falar de um tema bem legal, vamos falar sobre mobilidade e a sua importância na prescrição do treinamento. Você que está chegando ao vivo aí, essa semana a gente vai fazer um aquecimento para a semana personal acima da média. A semana personal acima da média é uma semana que vai te preparar, vai te capacitar cada vez mais para uma entrada melhor no mercado. Posicionamento relacionado ao aumento de valor, relacionado à prática baseada em evidência e, dentro disso, te possibilitar aumentar seu faturamento e o seu posicionamento como referência no seu mercado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vamos começar. Diz aqui embaixo, escreve aí para mim de onde você é. É super importante saber de onde você está me ouvindo, é super importante saber aonde essa live está chegando. Então, me diz aí, comenta aqui embaixo o seu estado e da onde você está me ouvindo. Vamos lá, vamos começar a interagir, porque essa semana promete. Essa e a semana, de fato, do personal acima da média. Mas já botou aí. Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Ceará, Rio Grande do Norte. São Paulo, Lagoa da Prata. É muito bom ver a galera de todo o Brasil aqui. É muito bom. Muito legal ver a galera de diferentes lugares, Feira de Santana. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Treinador Matheus de São do Luís, Maranhão. Matheus, bem-vindaço, irmão. André de Aracaju. Bom, galera, seguinte. Ó, Liliane de Bahia. Tô vendo pessoal de diferentes lugares do Brasil, isso é bom demais. Olha só, é o seguinte. Essa semana a gente vai aquecer para a semana personal acima da média. A semana personal acima da média é a semana onde eu vou te mostrar como se posicionar para se tornar referência no seu mercado e aumentar o seu faturamento. Então, aumentar o seu faturamento, podendo chegar ao aumento de faturamento de até 3 vezes mais. E isso tudo a gente consegue fazer junto, fazendo uma prática profissional baseada em evidências. Eu vou trabalhar isso junto com você. Essa semana eu já vou te preparar para todo o conteúdo que está sendo montado. E esse conteúdo, cá entre nós, tá incrível. O conteúdo que está sendo montado para a semana personal acima da média, semana que vem, vai deixar você de boca aberta. Você vai receber 3 episódios incríveis, aonde a gente vai falar sobre essa projeção de carreira de personal trainer. Como se posicionar no mercado, como agregar valor, como aumentar o seu faturamento. E, ao longo dessa semana, no final dela, você tem a possibilidade de ganhar um e-book com mais de 100 variações de exercícios de mobilidade, liberação miofascial e estabilidade. Tudo isso, melhor de tudo, gratuito para você. Se você ainda não se inscreveu na semana personal acima da média, o link tá lá na minha bio. Se inscreve, porque essa semana vai ser demais. Vamos começar, vamos falar sobre o tema da live de hoje. O nosso tema de hoje é sobre treinamento de mobilidade. Afinal, né, isso está muito em voga, muitas pessoas questionam sobre isso, questionam sobre a validade, sobre a utilização, sobre é importante de fato, sobre como utilizar, sobre qual vai ser o benefício de utilizar o treinamento de mobilidade para o meu aluno, enfim. Sobre tudo isso a gente vai conversar aqui. E eu quero, antes de mais nada, né, lembrar que esse é um dos temas que eu ministro na pós-graduação em Ciências do Esporte. Inclusive, foi um dos temas da minha pesquisa do meu mestrado. Então, tudo que eu vou falar com vocês aqui foi consolidado com base naquilo que eu estudei durante o meu mestrado, que foi com análise de desempenho em atletas de alto rendimento. E, inclusive, esses atletas foram os atletas profissionais do Flamengo do ano de 2018. E eu vou falar também, em parte da minha prática, aquilo que eu coloco em prática em decorrência das minhas pesquisas que foram conduzidas durante o mestrado, ok? Então,
Basicamente, a gente vai falar sobre essas questões de liberação miofascial, de mobilidade, a aplicação disso no esporte e a aplicação disso na rotina do personal trainer. Gostou do tema? Acha que isso vai contribuir? Então faz o seguinte, toca nesse avião que está aqui embaixo, manda aí para o máximo de pessoas que você quiser. Vamos aumentar o número de pessoas nessa live. Compartilha, mas compartilha com vontade, porque eu tô com muita vontade de trazer muito conteúdo bacana para você hoje. Toca aqui e vambora, vai, compartilha aí. Se você compartilhar, me diz aqui, compartilhei. Vai ser um prazer citar você aqui e te agradecer por isso. Toca nesse avião e compartilha. Vamos dedicar um pouquinho aí de esforço para aumentar o engajamento dessa live. Vamos fazer a entrega desse Instagram explodir. Quem compartilhar é só escrever aí para mim, eu vou ter o grande prazer de te agradecer aqui ao vivo. Muito obrigado, Adriano, pelo compartilhamento, cara. Obrigado a todos vocês aí, obrigado, Ridelvan. Muito obrigado aí pelo compartilhamento, irmão. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos vocês que compartilharam e a todos vocês que estão entrando. Fiquem comigo aqui que a gente vai falar sobre mobilidade. Obrigado, Juan, obrigado a todos vocês. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco... Valeu, Nixon, obrigado. Vamos falar um pouco do conteúdo em si. Vamos falar sobre mobilidade e sobre a importância do treinamento de mobilidade durante a rotina de um indivíduo normal, de um indivíduo que busca saúde, de um atleta, durante a rotina de treinamento. Afinal, né? Primeiro, é super importante a gente definir um conceito de mobilidade. O conceito de mobilidade, ele está muito relacionado com a capacidade móvel de uma ou um conjunto de articulações em detrimento ao movimento. E essa articulação ou o conjunto de articulações, eles podem ser limitados, os seus movimentos ou o seu grau de mobilidade pode ser limitado de acordo com a característica morfológica da articulação, ou seja, como que é a articulação, a estrutura articular, de acordo com os tecidos circuncidantes, ligamentos, tendões e com as características do sistema miofascial, que é esse músculo está tenso, está relaxado, esse músculo está sobre retesamento acentuado, isso limitaria o movimento. Então eu tenho lá uma articulação, essa articulação ela vai se movimentar de acordo com a sua característica morfológica, anatômica, se tem uma articulação oval, num caráter circular, ela vai fazer movimentos de rotações. Se você tem articulações planares, você vai ter movimentos de deslizamentos. Então, para que você entenda, primeiro o conceito de mobilidade, você precisa entender características estruturais articulares, que é cada articulação ela tem a sua característica anatômica e cada característica anatômica confere para aquela articulação uma característica funcional, que basicamente é uma característica funcional biomecânica. Eu não estou aqui para a gente aprofundar nos conceitos biomecânicos, até porque esse conceito de biomecânica não é o principal tema da live. O que a gente veio trazer, o que eu vim trazer para você aqui hoje é falar sobre o que é essa mobilidade e sobre os fatores que podem influenciar essa mobilidade. Como vocês agora já sabem, a mobilidade pode ser influenciada pela característica articular, ela pode ser influenciada por alguma alteração no ligamento, no tendão e no sistema miofascial. Qual é o conceito de ligamentos e tendões, né? Às vezes isso se confunde muito. O ligamento são estruturas responsáveis por unir duas extremidades ósseas. Geralmente é feito por um tecido fibrocartilaginoso, né? Que seria a cápsula articular ou um tecido, no caso, envolto que compõe ali o ligamento. O tendão, ele une o osso ao músculo. Então o tendão ele faz a inserção do músculo ao osso. Quando eu falo do bíceps, eu tenho o tendão do bíceps. Quando eu falo do ligamento colateral lateral, eu estou falando do ligamento que une o húmero ao rádio, por exemplo. Colateral, lateral, une o húmero ao rádio. Então, os ligamentos fazem união de ossos e ossos, os tendões ligam ossos ao músculo, e essa ligação faz com que haja ali duas características de movimento.
Uma característica que é ativa, a característica ativa do movimento é quando o músculo, ao contrair, ele gera uma tensão no tendão e essa tensão no tendão gera o deslocamento ósseo, uma vez que o tendão liga o músculo ao osso. E a estrutura passiva é o ligamento, no caso, que fica ao redor da cápsula. A estrutura passiva é a que responde ao estímulo ativo. Então, o tendão, ele responde ao ativo, ele faz parte do componente ativo do movimento, e os ligamentos são responsáveis pela composição passiva do movimento, que vai gerar a estabilização e dar o certo grau de mobilidade para aquela articulação. Isso eu estou falando numa perspectiva mais anatômica funcional. É como se fosse uma anatomia funcional. Eu descrevi para você o que é um ligamento, eu descrevi para você o que é um tendão e falei qual é a função do ligamento e o tendão numa perspectiva anatômica. Anatômica do movimento, por isso funcional. E qual é a importância quando a gente começa a pensar na mobilidade? Por que falar de mobilidade para o treinamento? Por que falar de mobilidade para o treinamento do seu aluno de personal? Por que falar de mobilidade, por exemplo, quando a gente pensa no treinamento desportivo ou quando a gente pensa na preparação de um atleta, na preparação física para aumento de capacidade funcional de idoso ou até mesmo na reabilitação? Porque quando a gente pensa no contexto de reabilitação, em diferentes contextos, no idoso, no atleta, no indivíduo que busca saúde, no seu aluno de personal trainer, falar sobre o conceito de mobilidade é você falar sobre etapas da função de movimento. Então, se você pegar e construir uma pirâmide, o que a gente vê, né, dentro dessa pirâmide? Você tem uma base muito larga, e essa base muito larga seria ali o aprendizado do movimento, seria a função do movimento. Acima dessa pirâmide seriam as capacidades físicas, força, capacidade aeróbia, flexibilidade. E acima das capacidades físicas, você teria lá no topo da pirâmide seriam os skills, ou seriam as habilidades. Sejam elas as habilidades relacionadas ao dia a dia de um idoso, sejam elas as habilidades relacionadas à performance de um indivíduo que está na sua prática desportiva. Onde isso se insere? Onde a mobilidade se insere nessa pirâmide? Habilidade, capacidade física ou função de movimento? Função de movimento. A mobilidade, assim como a estabilidade, assim como a locomoção, assim como os padrões de movimentos básicos como agachar, levantar, saltar, andar, correr, eles se colocam na base de capacidade de movimento. E por que falar sobre capacidade de movimento é importante? Porque acima dessa base a gente tem uma segunda, um intermediário ali, que são as capacidades físicas. Então, a capacidade de movimento, ou movimento funcional, ele é uma base para que você construa as valências físicas desejadas do seu treinamento. Então, se eu penso em aumentar força muscular, se eu penso em aumentar a resistência aeróbia, se eu penso em aumentar a capacidade física do meu aluno, eu preciso pensar, primeiro, na capacidade de movimento. Eu não posso sobrecarregar uma estrutura sem antes aprimorar sua função. Vocês vão lembrar dessa frase porque eu sempre falo sobre isso. A sobrecarga da estrutura ela deve ser acompanhada do aprimoramento da função. Eu não posso pensar que o indivíduo que mal sabe agachar, agora ele tem que entrar num agachamento e colocar o máximo de peso que ele pode ou colocar um peso para que ele execute um agachamento se ele sequer sabe agachar de um jeito adequado ou próximo desse jeito adequado. E aí você deve estar falando assim, Léo, mas padrões de movimento são individuais, de fato. Padrões de movimento são individuais. Mas tem uma coisa que respeita a morfologia articular, que é o padrão funcional da articulação. Cada articulação ela tem um padrão funcional que acompanha a sua estrutura. O quadril ele tem um determinado grau de liberdade de movimento porque a sua estrutura esferoidal lhe permite esse grau de mobilidade. Se esse grau de mobilidade ele é perdido, o comprometimento da mobilidade do quadril pode comprometer a estabilidade da coluna lombar. Então, é claro que cada padrão de movimento ele é específico ao indivíduo, mas o contexto geral de movimento articular é de acordo com a característica anatômica de cada articulação. E a gente sabe, por exemplo, que a do quadril é uma articulação do tipo esferoidal, que permite determinados
graus e maiores graus de movimento. A articulação do joelho é do tipo planar com uma condilar, o que permite um certo grau de liberdade, mas um certo grau também de instabilidade. Por isso que o joelho é preciso a estabilidade. O do tornozelo, devido ao tipo de articulação ali entre a fíbula, a tíbia e o talos, um certo grau de liberdade de flexão, extensão, eversão e inversão. Então, a perda da capacidade móvel dessas articulações vai comprometer a capacidade funcional de movimento. O que eu estou querendo dizer? Se você reduz a mobilidade articular, seja ela específica de uma articulação, ou seja do organismo como um todo, a redução da mobilidade implica diretamente na queda do desempenho funcional no movimento. O indivíduo ele não consegue desenvolver bem uma tarefa, é aquele indivíduo que ele vai agachar, ele vai ter certas limitações, ele vai começar a ver falta de projeção do joelho, falta de mobilidade do tornozelo, consequentemente o joelho perde a sua estabilidade. O quadril perde a sua mobilidade, a lombar começa a ficar aquela lombar instável. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de uma etapa básica crucial para que você consiga desenvolver a base da pirâmide, que é a capacidade de movimento. Quando você desenvolve a capacidade de movimento, quando você desenvolve a mobilidade, melhora a mobilidade do seu aluno, você, consequentemente, permite para aquele aluno que ele consiga executar determinados movimentos com maior, entre aspas, fluidez. Aquele movimento que você já vê uma certa limpeza, entre aspas, em que você consegue ver o acompanhamento daquele movimento de acordo com as funções específicas de cada articulação. O indivíduo consegue agachar bem, ele projeta o quadril na proporção adequada, o quadril consegue descer na medida em que não há o movimento da pelve. Você já consegue ver ali um determinado grau de estabilização do joelho. Então, é fundamental pensar na mobilidade como um trabalho de preparação do movimento. É um trabalho que vai possibilitar ao seu aluno que ele desenvolva certas habilidades que durante o treinamento das suas capacidades físicas, ele consiga sobrecarregar ainda mais o movimento. Então, quando você pensa em aumentar a força não é só decorrente de você aumentar a carga de treinamento. Porque se você consegue melhorar a forma como o seu corpo distribui as forças e, consequentemente, seus músculos levantam aquela sobrecarga, a distribuição melhor daquela sobrecarga devido à melhora da capacidade funcional do movimento faz com que haja aumento da sobrecarga. Então, uma das consequências da melhora da mobilidade é a melhora da capacidade de movimentação. Uma das consequências da melhora da capacidade de movimentação é o aumento da sobrecarga, que induz aumento da força. Então, aumentar a força não é decorrente do aumento da sobrecarga exclusivamente, mas o aumento da sobrecarga é decorrente de uma melhor técnica de movimento, e a melhor técnica de movimento induzindo o aumento da sobrecarga, consequentemente impacta no aumento da força. Fica claro isso? Se ficou claro, comenta aí embaixo para eu ver que você entendeu. Se não comentar, vai compartilhando essa live, vamos subir pessoas aqui. Eu quero saber se você entendeu de fato, é uma live interativa, então é para você comentar, é para você tocar nesse coração, é para a gente interagir, é aquecimento. Já tô até falando em aquecimento, ó, eu tô suando aqui, ó, e o ar tá ligado. Bom, que bom. Fico feliz aí que vocês estejam entendendo. Fico bem feliz que vocês estejam entendendo. Vamos continuar então. Falando dessa capacidade de movimento. Falando dessas questões de melhorar capacidade de movimento. Não confunda, e aí isso é um ponto importante, não confunda a falta do aprendizado de movimento, ou seja, a pessoa não saber o movimento, com a falta de mobilidade. Muita gente confunde isso e acha que tudo é problema de mobilidade. Nem tudo é problema de mobilidade. Como assim?
Imagina o seguinte, seu aluno chegou para treinar com você, você pede ele para executar um agachamento, ele executa aquele agachamento que, de longe, você já vê que não está nem perto do padrão que basicamente ali, seguindo essa regra da anatomia funcional, a gente conseguiria imaginar. E aí você pensa, nossa, ele tem problema de mobilidade de tornozelo, ele tem problema de mobilidade de quadril, ele tem problema de mobilidade de tudo, e por isso eu tenho que trabalhar mobilidade só com ele. Eu só tenho que trabalhar mobilidade, porque o problema dele é mobilidade. Só que isso é um equívoco. Antes de você querer afirmar ou conduzir o treinamento para uma perspectiva em que esse indivíduo não tenha mobilidade, se certifique que esse problema não é um problema de drive neural. Como assim drive neural? É o seguinte, durante anos, esse seu aluno, ele foi ensinado a agachar de uma forma inadequada ou não condizente com essa perspectiva anatomofuncional que a gente está conversando aqui. Então ele sempre foi ensinado a agachar lá de um jeito que, é assim, tá muito bom. E aí ele vai executando aquele movimento constantemente, ele vai consolidando aquele movimento até o ponto que ele automatiza aquele movimento. Então, no sistema cerebelar dele, aquele movimento estará automatizado e, consequentemente, ele aprendeu um movimento inadequado. E o que tem ali? Um drive neural acumulado, entre aspas ali, de um movimento que ele consolidou. Então não é que falta mobilidade para esse indivíduo, ele simplesmente consolidou um movimento inadequado e você precisa reestruturar aquele movimento para aquele indivíduo. O que é isso? Você precisa reensinar aquele movimento. Não necessariamente sair por aí fazendo só treinamento de mobilidade. E o que você tem que fazer? Reeducar o movimento. Como que você reeduca o movimento? Reensinando de fato. Começando com ele lá, bota a caixinha, vamos sentar e levantar. Você vai dar estímulos táteis, estímulos visuais, estímulos verbais. Você vai oferecer estímulos sensoriais para que, através das entradas sensoriais e através dessas vias aferentes, o sistema somatosensorial ele se integre, assim como esse sistema somatosensorial se integre com a memória associativa do seu lobo pré-frontal, e, consequentemente, você comece a criar novos mecanismos de regulação de movimento. Esse é o processo de aprendizado motor. Quando esses novos mecanismos eles são criados, essas novas conexões são estabelecidas, esse indivíduo ele vai construindo um movimento com base num novo padrão de movimento. Então, basicamente, você precisa compreender que nem todo movimento errado ou todo movimento, vamos dizer assim, desajustado, é falta de mobilidade. Determinados movimentos podem ser apenas um aprendizado inadequado que esse indivíduo consolidou. Por anos ele fez aquele exercício errado, por anos ele foi consolidando aquilo, por anos o cerebelo armazenou aquilo de maneira autônoma e aquilo foi se automatizando, e esse movimento automatizado acabou criando um padrão motor para aquele indivíduo que fizesse com que ele sempre reproduzisse daquela forma. Ele ativa os músculos de uma forma que, durante aquele movimento, a ativação que foi consolidada pode retesar um determinado grupo ou cadeia muscular e você pode achar que é falta de mobilidade, vou fazer liberação miofascial. Não é bem por aí. Você precisa se certificar que o problema ele é de fato de mobilidade ou se o problema é de fato numa perspectiva de movimento do tipo, esse indivíduo não sabe o movimento e eu preciso ensinar o movimento. E tá aí uma das funções de um personal acima da média. Já para o aquecimento. Uma das funções do personal acima da média é se atentar para esses detalhes. E você se atenta? Você já parou para pensar que nem tudo é mobilidade, nem tudo é tensão muscular, que simplesmente esse indivíduo às vezes ele não sabe se movimentar? E se ele não sabe? Você já se perguntou como que você faz para poder criar dentro da prescrição de treinamento desse indivíduo estratégias que consolidem melhor o aprendizado do movimento? Que tipo de informações sensoriais você vai gerar para esse aluno para que, através dessas informações sensoriais, você integre o córtex somatosensorial e, consequentemente, a memória associativa para que ele reestruture o padrão de movimento? Porque se você não pensou nisso, o personal acima da média ele tem que pensar nisso. Se a gente trabalha com movimento, cara, se a gente trabalha com movimento, a gente precisa, a todo momento, estruturar
com base numa perspectiva racional. E tudo que eu estou falando para você aqui não é algo que eu estruturei do dia para a noite, é algo baseado em evidências que vêm desde as minhas pesquisas do mestrado, das revisões de literatura feita lá, e que hoje eu estou trazendo aqui nessa live e que será muito melhor abordado na nossa semana personal acima da média. Faz sentido isso que eu falei sobre aprendizado de movimento e mobilidade? Você acha que muita gente confunde falta de mobilidade com drive neural, com falta de aprendizado do movimento? Me diz aqui embaixo, fala aí pra mim. Ó, a Andressa botou educar o movimento. Exatamente. A gente fala que a gente é professor de educação física, ou muitas vezes a gente fala assim, eu sou educador físico. Mas você educa movimento? Eu quero te fazer eu quero te levar a essa reflexão. Você tem educado o movimento ou você só tem se preocupado em passar o exercício e se livrar do aluno logo? Isso é uma coisa a se perguntar. O Lucas colocou aí, utilizar educativos é uma das estratégias. Exatamente, eu vou falar sobre isso já, Lucas. O Lucas Monteiro botou aqui, faz todo sentido, avaliar o tempo de reação pode ser uma estratégia para quantificar o aprendizado de movimento. De fato, Lucão. Jéssica também, ó, educar o movimento é a base para poder progredir. Pois é, Jéssica, eu falo muito sobre isso. Se adapta primeiro à função, se aprimora a função para depois se adaptar à estrutura. Bom, vamos lá, vamos falar alguns pontos, né? Como você pode treinar mobilidade? Você pode treinar mobilidade de diferentes maneiras. Não é só com exercícios de mobilidade. As pessoas acham que tem exercícios específicos para aumentar a mobilidade e só eles funcionam. Não. De fato, você precisa treinar através de outros pontos que eu vou colocar para você aqui agora. Você pode treinar mobilidade dentro do próprio treinamento de força, você sabia? Do que adianta você fazer exercícios de mobilidade na hora que você coloca a sobrecarga para treinar, você fica fazendo movimentos parciais o treino inteiro. Isso é um ponto a se considerar. Então, você pode utilizar o treinamento de força para treinar amplitudes máximas dentro da limitação que o seu aluno tem, e dentro dessas amplitudes, a própria sobrecarga de treinamento, ela vai induzir o estiramento das miofibras e do sistema miofacial. E esse estiramento vai gerar, pela lei de Frank-Starling, um mecanismo de tensão, de comprimento e tensão que permite uma contração mais efetiva das fibras. Então, utilizar o treinamento de força, utilizar a sobrecarga para aumentar a mobilidade é uma possibilidade. Você pode, claro, utilizar os exercícios de mobilidade, e vocês vão ter acesso a esses exercícios no e-book que vai ser liberado na semana personal acima da média. Se não se inscreveu no final dessa live, o link está lá na bio, só se inscrever. E, além dos exercícios de mobilidade, você pode usar do próprio treinamento para estimular a mobilidade, tanto de uma articulação isolada, quanto do conjunto de articulações envolvidas no movimento. Eu vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, seu aluno chegou, você nitidamente percebeu que ele tem 3 problemas. Eu não consigo fazer o 3 sem segurar o dedo mindinho. Eu tenho falta de mobilidade aqui, provavelmente. Esse aluno, eu tenho que fazer assim, ó. Esse aluno tem 3 problemas. Um problema esse indivíduo ele não sabe agachar. O segundo problema ele não tem mobilidade de tornozelo. E o terceiro problema por ele não agachar, não saber agachar e não ter mobilidade de tornozelo, ele adquiriu um padrão de movimento que ele só agacha no Smith, pezão lá na frente. Resumindo, essa pessoa nunca agachou na vida. Se agachou, ela nunca agachou dentro de um padrão aceitável para que você coloque uma sobrecarga e peça para aquela pessoa agachar. Então, dentro desses 3 problemas, e aí percebam que eu tive que segurar o dedo aqui para poder botar, dentro desses 3 problemas, a gente tem que pensar primeiro em ensinar o agachamento. Então vamos lá, vamos fazer os educativos. Senta na cadeira, levanta, senta na caixinha, levanta, vai diminuindo a amplitude, vai ensinando estimulação de musculaturas estabilizadoras,
você vai fazendo a progressão, os educativos que dentro do nosso e-book tem. Feitos educativos, ensinado sobre o movimento, agora é o momento que você vai avaliar dentro do movimento quais articulações que estão sofrendo retesamento ou que faltam de fato mobilidade. Geralmente a cadeia posterior é a que mais limita, e aí você identifica que o tríceps sural daquele aluno está lá, tenso, e ele não consegue executar o movimento. Você pode trabalhar com exercícios para aumentar a mobilidade. Então, exercícios que vão aumentar a mobilidade. Autoliberação miofascial. E isso vai ser tema para a gente conversar em outra live. A autoliberação miofascial é um exercício que vai ajudar, através de um mecanismo de compressão e de cisalhamento do efeito do rolo, da estrutura sobre a musculatura, esse deslizamento com compressão, ele vai estimular uma resposta mecano-sensorial e neural que vai induzir um processo de redução da ativação simpática muscular e da fáscia naquela região. Isso faz com que haja ali um processo de inibição, e esse processo de inibição faz com que a musculatura do tríceps sural, a cadeia do tríceps sural, ela se torne ali menos tensa, menos rígida naquele movimento. Então você educou o movimento, você fez a liberação. O que você faz? Sobrecarrega? Não. Você volta de novo para o movimento. Educa o movimento novamente. Mostra para ele, ó, vamos lá, vamos fazer de novo, vamos tentar agora após a liberação. Por quê? Após a liberação você gerou um mecanismo de inibição de tensão. Quando você educa o movimento novamente, agora você está tentando fazer com que esse indivíduo aprenda o movimento, consolide aquele movimento, automatize aquele movimento com o padrão inibido que você gerou pela liberação miofascial. E aí ele vai cada vez mais realinhando, ou vamos dizer assim, ressincronizando esse processo de ativação neural naquele movimento. Educou, liberou, educou. Hora de agachar. Aí você vai ver o padrão dele no agachamento, nem que seja sem peso, só com bastão nas costas, e ver se esse movimento ele foi de fato aprendido. Então reparem que existem progressões que podem ser feitas para que você melhore a mobilidade, e não só a mobilidade, mas também o desempenho funcional do seu aluno. Quando eu falo de treinar mobilidade, eu não falo só sobre você pegar um exercício específico de mobilidade e ficar fazendo o treino inteiro. Eu falo em você usar do exercício de mobilidade para construir mobilidade dentro do seu treinamento de força. Essa é a grande questão. Não é você ficar um treino inteiro fazendo liberação, mobilidade. Não, você precisa treinar suas capacidades físicas. Então você vai trabalhar ali 20% do teu treino, a preparação do movimento, a liberação, a mobilidade, você vai organizar o teu sistema neuromotor para entrar com o movimento, e depois que você organiza e ensina esse movimento para o seu aluno, é a hora que você treina as capacidades físicas. É como se eu preparasse o sistema locomotor dele para receber a sobrecarga. E isso já tem uma série de evidências que mostram que o trabalho de preparação de movimento, seja esse trabalho de preparação por mobilidade, por movimentos específicos, é muito mais interessante do que aqueles 10 minutinhos de aquecimento que as pessoas botam o aluno para fazer na esteira. Você já se perguntou sobre isso? Entre aqueles 10 minutinhos de aquecimento, que geralmente o profissional coloca lá para o aluno fazer na esteira, e um trabalho de preparação de movimento, de análise de movimento, de verificação de pontos que podem ser corrigidos, de liberação, de mobilidade. Entre aqueles 10 minutos e esse trabalho, prefiro o trabalho de mobilidade, se for o caso de pensar em melhorar padrões de movimento do seu aluno. Faz sentido? Diz aí. É para dizer, quantas vezes você já viu o aluno chegar para você e falar assim, eu tô esses 10 minutos aqui que é para aquecer para o treinamento de força. Tem fundamento, mas entre esse e entre preparar o movimento é mais interessante para o treinamento de força. Mauro botou aí, faz. Kennedy, faz muito. Camila, beijo em ti, na Maiara. Faz sim. Que bom, eu fico... É exatamente nessa linha de pensamento que eu quero conduzir você. Conduzir você no seguinte pensamento. Se a estratégia...
a estratégia do seu aluno é melhora do desempenho, é melhora da capacidade funcional, é melhora até mesmo de hipertrofia muscular, melhor estética. Treinar o movimento é fundamental. E treinar a base da pirâmide, que seria lá a capacidade de movimento, como eu falei aqui para você, treinar essa capacidade de movimento é a base para fazer com que o seu aluno chegue no topo da pirâmide. O problema é que o nosso aluno, por muitas vezes, a gente quer seguir o treinamento com a cabeça do nosso aluno, infelizmente. Como assim? Simples. O aluno chega e fala assim, ó, professor, eu quero emagrecer, eu quero aumentar a minha massa muscular e eu quero fazer isso para 6 meses. Aí o que você faz, né? Ó, o cara foi até legal, ele deu 6 meses aí. Você pensa no que ele te pediu. Eu quero força, eu quero massa muscular, eu quero emagrecer. O que você vai fazer? Não, você não vai prescrever treino de força, não vai sobrecarregar, não vai botar o cara para correr o máximo que pode. Não, não é isso que é para fazer. Você tem que pensar nessa base, nessa pirâmide. Preparar movimento, desenvolver capacidades físicas e lembrar que emagrecimento não depende só de você, que o emagrecimento depende de um conjunto de fatores. E enquanto você faz a preparação de movimento, enquanto você avalia o movimento desse aluno, para que você consiga desenvolver capacidades físicas que vão favorecer o processo de emagrecimento, você já está por fora fazendo contato com o seu aluno do seguinte, ó, você depende também de um nutricionista, você depende de um acompanhamento médico. E como isso se aplica com o contexto do que eu estou te falando aqui de mobilidade? É simples. Se a gente começa a pensar com a cabeça do nosso aluno, a gente quer oferecer para ele o mais rápido possível o resultado que ele quer. E nem sempre oferecer para ele o mais rápido possível o resultado que ele quer é o mais saudável, tá? Por quê? Porque é o que ele quer, mas ele não sabe o que é o mais saudável. Esse aluno ele pode até emagrecer rápido se ele não fizer preparações de movimento, se ele só treinar intenso, se você não avaliar se ele está agachando bem ou mal, se você simplesmente botar carga. Mas a longevidade dessa intervenção ela é reduzida. Os riscos de lesões eles aumentam quando você sobrecarrega indivíduos que se movimentam numa maneira que não está conforme as perspectivas anatômicas funcionais para aquele exercício. Então, o que seria isso? Tudo que eu já te expliquei. O movimento de quadril, de tornozelo, de joelho está ajustado de acordo com o que eles foram projetados anatomicamente para fazer? Sim, se está ok, você vai trabalhar, você vai treinar as variâncias, você vai treinar capacidade cardiorrespiratória, vai botar ele para correr, vai treinar força. Mas você avaliou isso ou você simplesmente só botou esse cara para treinar? Você avaliou, você fez lá a avaliação de mobilidade, de estabilidade, você prescreveu exercícios para isso, você viu que ele tinha necessidade disso antes de sobrecarregar, ou você simplesmente só chegou lá e botou carga? Porque se você só chegou lá, só botou carga, você está deixando de cumprir metade do teu trabalho. Desculpa, eu não estou aqui para ficar só te massageando não, e eu nem vou fazer isso. Se você não avalia seu aluno, se você não leva em considerações os padrões funcionais de movimento, de fato, o risco desse aluno se lesionar ele pode aumentar. Porque você pode induzir aumentos de sobrecarga pensando que quanto mais sobrecarga, quanto mais intensidade você coloca, mais resultado ele tem. Além dele ter menos resultados, os estresses nas estruturas osteomioarticulares são maiores e, consequentemente, o risco de lesão desse aluno aumenta. E um resultado de emagrecimento que é decorrente de um processo a longo prazo, ele acaba sendo inefetivo, porque devido à não preocupação com mobilidade, com preparação de movimento, fez com que seu aluno se lesionasse ao longo do processo. Então, cuidado. Quando eu falo treinar mobilidade, pensar na preparação de movimento, qual é a importância do treinamento de mobilidade? O treinamento de mobilidade ele é importante em vários fins, por vários princípios. Ele é importante porque ele te permite executar um movimento melhor. Ele é importante porque ele te permite verificar a capacidade funcional do seu aluno. Quais movimentos ele faz, quais movimentos ele não faz. Ele é importante porque se você tem uma boa mobilidade, você já começa a ter uma boa base de capacidade funcional de movimento. E quanto melhor é a sua capacidade funcional de movimento, quanto melhor é a base da sua pirâmide, quando você for treinar lá as capacidades físicas,
O potencial de treinamento dessas capacidades físicas aumenta, porque se sua capacidade de se movimentar é melhor, consequentemente você consegue induzir mais aumentos de sobrecarga, expondo a menores riscos esse seu aluno. O treinamento de mobilidade é importante porque ele também preserva a capacidade funcional do seu aluno. Então, eu induzo você que está aqui no aquecimento da semana personal acima da média a pensar no treinamento de mobilidade. E pensar no treinamento de mobilidade é pensar em 3 fatores fundamentais. Isso é para você anotar. O fator fundamental número 1, você precisa saber se esse indivíduo ele não tem mobilidade ou ele não sabe se movimentar. Então a pergunta é, ele não tem mobilidade ou ele não sabe se movimentar? O fator número 2, se esse indivíduo, vamos lá, fator número 1, tem mobilidade ou não sabe se movimentar? Esse é o fator número 1. Se ele não tem mobilidade, você vai trabalhar a mobilidade e ele sabe se movimentar. Ok, então vamos trabalhar a mobilidade. Não, ele não tem mobilidade porque ele não sabe se movimentar. Você vai trabalhar o ensino do movimento. Então o fator número 2 é o ensino do movimento. Não pense que falta de mobilidade é só rigidez miofacial e que por isso você tem que sair por aí liberando tudo que é músculo. Não é bem por aí. Você precisa identificar se esse indivíduo não sabe se movimentar e ensinar esse movimento. Como você ensina isso? Através de entradas sensoriais. Os nossos órgãos sensoriais são os nossos órgãos que nos permitem nos comunicar com o mundo. Eu estou vendo o que vocês escrevem, vocês estão ouvindo o que eu falo, e assim vai. No treinamento, o aluno reproduz o que o professor ensina e ele pode ensinar de diferentes formas. Então, quanto mais formas você ensinar para o seu aluno, executando o movimento, tocando na região que você quer que esse indivíduo melhore a postura, mostrando para ele através de memórias associativas, lembra quando você sentava lá no paralelepípedo, ou quando você vai sentar num vaso? Então, tenta me mostrar aí como você faz. Tenta buscar o máximo de estímulos sensoriais para poder estimular uma nova aprendizado de movimento. Então, falamos de 2. 1. Nem toda falta de mobilidade é pela falta de mobilidade, às vezes pode ser um problema de aprendizado de movimento. 2. Treinar o aprendizado de movimento. E o terceiro é liberação miofacial. A liberação miofacial ela é uma estratégia muito utilizada pensando nessa perspectiva de aumento de mobilidade. Tem uma série de estudos na literatura mostrando que a liberação miofacial ela é efetiva para aumento de amplitude de movimento, e quando você aumenta a sua amplitude de movimento, consequentemente você acaba aumentando ali a mobilidade articular também, porque o grau de liberdade articular acaba sendo maior. E além dessa perspectiva de liberação miofacial aumentando a amplitude de movimento, a liberação miofacial ela é importante porque ela vai gerar mecanismos para inibir aquela musculatura que está tensa. No entanto, não saia por aí liberando todo mundo. Não é sobre sair aplicando liberação miofacial à torta e à direita. Você precisa, ao analisar o movimento, ao observar aquele movimento, identificar quais músculos dentro daquele movimento estão retesados, quais músculos dentro daquele movimento podem estar influenciando negativamente para que aquele movimento não aconteça de forma ajustada, e sempre nessa ordem. Ensina o movimento, liberou, mobilizou, ensina o movimento de novo, para que esse indivíduo automatize o movimento de forma adequada. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo que está sendo colocado aqui? Eu vim tão empolgado aí para falar com vocês que a informação fluiu de um jeito que eu confesso que eu não esperava. A Cá colocou aqui, ó, Caroline. É isso aí. Que bom, Cá, valeu. Nixon. Carlos, valeu. Que bom que vocês estão entendendo bem. Muito boa pergunta do Gabriel. Vamos lá. Gabriel, no trabalho de mobilidade, até que ponto devemos preservar a morfologia anatômica das articulações? Bom, pensando na saúde e não no desempenho físico, você tem que preservar a morfologia anatômica das articulações, tá? E aí deixa eu explicar aqui para algumas pessoas que pode ser que não tenham muito contato com esse termo. Morfologia anatômica. O que é isso?
Você tem lá a anatomia articular, então imaginem, né? Aqui a gente tem a cavidade glenoide que fica na escápula e aqui a gente tem o húmero. Então o húmero ele tem um contato com a cavidade glenoide de aproximadamente 25%. E aí, determinados graus de movimento, eu já começo a ter limitação desse movimento. Então a morfologia, a estrutura daquela articulação, ela pode influenciar o movimento. E aí a pergunta do Gabriel é, eu devo respeitar essa morfologia ou eu tento forçar para ir além dessa morfologia? Não, você deve respeitar. Até porque, se você força para ir além das capacidades de uma articulação, principalmente quando a gente está falando aí de alunos que buscam saúde, tá? E se você for ver outras metodologias chinesas, russas, japonesas, né, você vai ver que de fato é forçado principalmente na ginástica. Mas pensando em saúde, em promoção, aumento de capacidade funcional, isso não é bom. Você forçar a articulação além das suas limitações anatômicas aumenta o risco de lesão. Por quê? Porque aquela estrutura ela foi projetada para um determinado grau de movimentação e um grau de liberdade. Se você começa a tentar forçar além do que ela é projetada, você pode gerar compressões de tecidos circuncidantes, como eu falei, de ligamentos, de coxins que ficam em volta da articulação, de bursas, como é o caso do ombro. Se você força demais em determinado movimento que você, por algum motivo, descobriu que não deve ou forçar além do que aquilo ali foi proposto, a compressão dessas bursas pode vir a gerar uma bursite, uma tendinite. Então, é preciso lembrar que mobilidade é bom, mas o trabalho da mobilidade ele deve sempre respeitar a morfologia articular, ele deve sempre respeitar o papel pelo qual aquela articulação ela foi projetada. Um exemplo claro que você vai entender bem, Gabriel. Como é que eu vou chegar para você e falar assim, ó, Gabriel, faz um movimento de mobilidade de flexão lateral do joelho. Aí tu vai falar assim, porra, tá de sacanagem, meu joelho só faz flexão e extensão. Como é que eu vou fazer flexão lateral do joelho? De fato, a morfologia articular, ela limita para aqueles movimentos que aquela articulação foi projetada. Espero ter conseguido responder sua pergunta e obrigado pela sua pergunta. Galera, vamos lá. Deixa eu falar aqui com vocês sobre uma coisa extremamente importante. Essa semana você já viu que tem conteúdo. Se nessa semana tem conteúdo, vocês não perdem por esperar o que tem na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai fazer uma imersão. São 3 episódios, dessa vez eu consegui fazer o 3 sem segurar o dedo. São 3 episódios sobre personal acima da média. É lá que eu vou te mostrar o passo a passo, 100% online, gratuito, é para vocês mesmo. Eu quero entregar isso para vocês se deliciarem e ainda por cima pegarem um e-book no final da semana que também foi feito para vocês. É um e-book do programa Personal WK que eu fiz para você. Você vai poder ter acesso a esse e-book. Então, participem dessa semana, o link está lá na bio, se inscreve, não deixa essa oportunidade passar, porque o conteúdo que está sendo gravado dentro de academia, tá, vai ter conteúdo prático, tá muito maneiro, muito maneiro. Eu confesso que eu não esperava que ia ficar tão bom quanto está ficando. Então, participa. A Semana Personal Acima da Média é de graça, é online, você vai assistir no conforto da tua casa, você vai ganhar e-book. Vai lá, não perde essa oportunidade não e se inscreve, tá ok? Participa das lives dessa semana, porque se você participar das lives da semana de aquecimento, quando você chegar na Semana Personal Acima da Média, tu já vai estar com meio caminho andado durante todo o processo. Quem participou dessa live, você que participou dessa live, você já saiu na frente. Então, é isso. E eu quero dizer o seguinte, ao terminar essa live, eu quero muito, mas muito, de verdade, muito saber o que vocês achou dessa live. Todas as lives eu quero saber o que você achou. Mas eu não quero saber mais aqui. Aqui nos comentários é uma coisa que eu não consigo ler todos ao mesmo tempo. Eu não consigo responder, eu não consigo dar a atenção que eu quero. Para que eu possa cada vez mais melhorar o meu conteúdo aqui para você, eu preciso que você me diga o que você está achando. E você vai dizer isso nessa live que vai ficar salva. Pois é, eu vou deixar ela salva para você assistir quantas vezes você quiser, para você mandar para quantos amigos você quiser. Então, essa live vai ficar salva. Você comenta lá o que você achou. Marca lá quantos amigos você quiser, mas marca mesmo. Marca, fala o que você achou, me dá o seu posicionamento. É super importante eu saber o que você achou lá
porque lá eu consigo te responder, lá eu consigo guardar a sua opinião e aí eu consigo melhorar cada vez mais o que eu tenho oferecido aqui. Eu posso contar, e comenta aí, se eu posso contar com o teu comentário quando essa live aqui ficar salva. Ela vai ficar salva, não vai demorar nem um minuto, você vai lá, procura meu nome na bio, ela vai aparecer lá na sua timeline, e você comenta o que você achou. Posso contar com o teu comentário lá? Diz aqui embaixo. Se eu posso contar com o teu comentário, eu te agradeço, é importante isso. E, para terminar a nossa live, um último ponto. O momento do print. O momento do print é a hora que vocês printam e eu reposto vocês. É uma forma que eu tenho de poder mostrar para os meus seguidores que, de fato, existem outros profissionais que estão tão engajados quanto eu em melhorar a entrega do serviço de personal trainer. Então, tira o print, me marca que eu vou te repostar no meu story. É super importante isso, porque assim eu consigo mostrar o seu trabalho também. Print é com vocês, vai! Me marca lá que eu vou repostar todos vocês. Amanhã, às 9 horas da noite, tem mais uma live de aquecimento da semana personal acima da média. Não perca! Se você achou essa live boa, você não sabe o que vem para amanhã e nem imagina o que vem para a semana que vem. Espero o seu comentário. Não deixa de comentar não. Vai ficar salvo e eu quero saber o que você achou. Comenta lá, pessoal. Um forte abraço, um beijo para vocês e até amanhã. Valeu!